meditação para acalmar e desacelerar a mente, os pensamentos. Amado filho, amada filha, se você é novo, nova no canal, convido você a se inscrever no canal, a deixar sua curtida nesse vídeo e a deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós rezaremos por essas intenções. Saiba que Deus quer e pode ajudar você a desacelerar sua mente, seus pensamentos. Essa aceleração mental tem roubado muita coisa de você. Você não tem dormido direito, você tem ficado triste, desanimado, desanimada. Muitas vezes você tem pensado em desistir de tudo, porque você não consegue controlar sua mente. Mas com a meditação e com Deus como centro da meditação, com a força dele, no poder do Espírito Santo, você vai conseguir dar passos significativos para desacelerar sua mente. Mas veja bem, essa é uma meditação que você tem que fazer todos os dias, não é só uma vez. Óbvio, você tem que diminuir os estímulos visuais, auditivos, menos tela, menos estímulo audiovisual, mas você também tem que treinar sua mente para relaxar, para desacelerar, para estar na presença de Deus. O que nos permite encontrar o descanso mental e físico é a certeza da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus. Ele cuida de você. O Salmo 23, versículos 1 e 2 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens Ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Amado filho, amada filha, o Senhor nesse momento quer te conduzir às águas tranquilas. Ele é o teu pastor. Ele quer te conduzir às águas calmas. Para iniciarmos essa meditação, eu convido você a repetir depois de mim essa oração. Eu falo e você repete. Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente, a minha memória, as minhas lembranças, a minha criatividade, os meus pensamentos. Te entrego, Espírito Santo, a situação da minha mente, como ela está agora. Sozinho eu não consigo desacelerar a minha mente. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem em meu socorro. Retira o excesso de estímulos da minha mente. Acalma o meu coração. Encha-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Vem tomar conta do meu pensar. Vem tomar conta do meu sentir. Vem retirar toda a tensão dos meus ombros, das minhas costas, do meu pescoço, do meu aparelho digestivo, de todo o meu corpo. Vem diminuir o cortisol.
Socorro, Espírito Santo, vem sobre mim. Amém. E nós vamos prosseguir com essa meditação, fazendo um exercício de respiração, muito comum em qualquer processo de meditação. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, inspirando contando até 4, expirando contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sempre pelo nariz, e expire pela boca. Inspirando pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expirando pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, amado filho, amada filha, você fará o exercício de se desligar de todo estímulo externo. Esqueça-se do celular, se possível apague a luz ou fique com meia luz. Se estiver vindo muito estímulo de fora, feche a janela. E você vai focar a sua atenção em um ponto específico, seguindo os meus comandos. Você vai utilizar inicialmente os seus 5 sentidos. Você vai usar primeiramente o sentido do ouvido, da audição. Preste atenção agora. Concentre a sua mente somente em ouvir. Que sons você ouve agora? Você ouve a batida do seu coração? Você ouve talvez os pássaros cantando? Você ouve barulhos de carro? Pessoas falando? Vá descrevendo agora que sons você está ouvindo. A chuva caindo? Um avião passando? Música ao longe? Cachorros latindo? Barulho do refrigerador? Foque a sua atenção somente na sua audição e vá sempre inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Agora você vai dando nome na sua mente ao que você está ouvindo. Cachorro, chuva, passarinho, carro, só na sua mente. A audição é a sua âncora. É normal você se distrair. A nossa mente é uma máquina de pensar. A âncora é para você sempre voltar a ela quando a distração acontecer. Você se distraiu, começou a pensar no trabalho, volte para a audição, para o que você está ouvindo. Quantas vezes for preciso, não tem problema, é normal, é assim que a meditação acontece. Agora você vai entrar em contato com o seu olfato. Que cheiro você está sentindo? Concentre-se só nisso, é a sua âncora. Cheiro do almoço saindo, cheiro de café, cheiro do desinfetante no banheiro, cheiro de carros, de combustível no ar, talvez você mora numa rua movimentada, cheiro de árvores da fazenda, cheiro do seu próprio perfume,
Sinta, respira fundo. Sinta o cheiro, concentre-se nisso. Inspira pelo nariz e expira, solta o ar pela boca profundamente. Não tenha pressa. E agora você vai focar sua atenção nos comandos que o Padre vai dar. Você está no alto de uma montanha. Está soprando um vento. Não é um vento forte, é um vento gostoso, agradável. O clima está agradável. Nem muito quente, nem muito frio. E você está sentado numa cadeira muito bonita, a cadeira azul clara, um tanto retrô, mas muito bonita. E à sua frente tem um trono bonito. E está sentado diante de você Jesus. Ele está com uma túnica branca e um manto vermelho, régio, real, nos seus ombros, com um cetro na mão, de ouro. Ele olha para você e te diz: meu filho, ou minha filha, há tanto tempo eu tenho esperado você. Jesus olha bem nos seus olhos, com aquele olhar lindo, cheio de alegria, de paz, e te diz: eu te amo. Você não precisa ter medo. Você não precisa se preocupar. Eu cuido de tudo que é importante para você. Eu tenho ouvido as suas orações. Até mesmo os seus erros, pecados, eles não são maiores que o meu amor por você. Suas fraquezas não são maiores que a minha misericórdia. Eu te escolhi. E você vai olhando agora para Jesus. Vai respirando profundamente, inspirando pelo nariz, profundamente, soltando pela boca. Você está olhando para Jesus, aquele cabelo lindo de Jesus. E Jesus, com aquele olhar que te aceita, que te diz que você é o suficiente, não precisa, Ele não está te reprovando, Ele está te amando. Claro que Ele quer te levar a progredir, a se converter, a melhorar, mas agora Ele só está te amando, só te acolhendo, do jeito que você está. E você olha nos olhos dele agora, e você começa a falar com Ele, a entregar o seu coração. O que é que você está falando para Jesus agora? Vá falando agora para Ele com as suas palavras. Talvez você está entregando suas preocupações, seus medos. Talvez você está entregando essa dor no seu coração por ter perdido alguém. Você está entregando essa mágoa, esse medo de ficar desempregado, de ser traído, a dor pela traição que aconteceu. Você está entregando tudo isso e Ele olhando para você, te acolhendo com carinho. Vai dizendo, vá falando. Entregue para Ele tudo que está dentro de você, se esvazie. Ele está aqui só para você, por você, para te ouvir, para te acolher. Vai dizendo o que está passando na sua mente agora, o que está povoando a sua mente, o que está roubando a sua paz. Vai dizendo para Ele agora aquilo que está dentro de você. Vai dizendo para Ele o que é importante para você. Vai entregando e respirando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. O Senhor vai te olhando agora. Você para de falar e Ele começa a falar com você. O que Jesus está falando para você agora? O Espírito Santo já está falando aí no teu coração o que Jesus está falando para você. O Espírito Santo já está revelando o que Jesus está te falando agora. São palavras de afirmação, de cura. Ele está te dizendo que o tempo da servidão acabou. O tempo da escravidão acabou. Ele te ama. Tem coisas novas para você. Ele vai te dizendo palavras tão lindas que você começa a chorar.
Seus olhos estão fixos nele, a sua mente nele, os seus sentimentos nele, você não vê mais nada e nem ninguém. E sobre essa montanha você sente o cheiro de Jesus, você sente o cheiro das flores, da grama, você sente o vento batendo no seu rosto. Vá agora dizendo palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Vai dizendo, obrigado porque o Senhor me acolhe como eu sou. Vai dizendo, estou feliz por ser teu. O Senhor é o centro da minha mente, da minha vida, do meu coração. Vá agradecendo, Senhor. Vá agradecendo. Vá agradecendo. E agora você se levanta, não fisicamente, mas na imagem. Dá um abraço em Jesus, recebe um abraço lindo, maravilhoso, gostoso, cheio de amor do Senhor, que faz o sinal da cruz na sua testa. E de repente, você já não está mais nessa montanha com o Senhor. Você está agora no ambiente no qual você realmente está. E você vai respirando, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Bem profundamente, por 5 vezes. Inspira pelo nariz, solta pela boca. 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 E agora você vai levemente abrindo seus olhos, tomando consciência de onde você está, e tenha certeza que a presença do Senhor permanece no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre esse ambiente no qual você está, e sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, faça essa meditação todos os dias. Não é para fazer um dia, é para perseverar, porque isso vai criar um novo padrão na sua mente, vai treinar a sua mente para o desacelerar. Você vai ver que em cada dia Jesus vai te dizer algo novo, o Espírito Santo vai te inspirar de uma maneira nova, não vai ser a mesma coisa nunca. E olha, eu convido você a conhecer aqui o meu canal, a se inscrever no meu canal. Tem várias playlists feitas com muito carinho para você. Tem a playlist das orações, com orações profundíssimas, belíssimas. Além dessa, muitas outras para você rezar todo dia, deixar rolando, tocando no seu ambiente de trabalho, na sua casa, para abençoar o ar, o lugar no qual você está, sua família, seus bens. Tem a playlist dos clipes, tem a reflexão sobre o evangelho diária que eu coloco no meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E também deixa já sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar a ajudar mais pessoas. E deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, 28º dia, a Bíblia em um ano. Vamos ler juntos, filho, filha, a Bíblia inteira em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Gente, eu já expliquei muitas vezes, mas tem muita gente com dificuldade, muita dificuldade na internet, então o Padre explica. Entra todos os dias, mais uma vez, né, o vídeo aqui meio-dia, mas ele fica aqui no canal para sempre, para você ouvir a hora que você puder. Claro, tenta ouvir dentro do dia, porque no outro dia já vai entrar outro vídeo, né? Outra dinâmica, outra oração, outra citação bíblica, outra explicação. Mas, por exemplo, você está chegando hoje, você pode ouvir o de hoje e começar a partir de hoje. E você vai gradativamente ouvindo os anteriores. Um dia você ouve um dia você ouve do dia, por exemplo, 28 e ouve o primeiro. Depois amanhã, 29 e ouve o segundo. Depois de amanhã, você ouve 30, do dia, né, o 30º e ouve o terceiro. E assim você vai se adequando ao que você perdeu.
mas está sempre aqui, tem uma playlist, é só você ver no meu canal, vai estar escrito assim, playlist, né? Para quem não vê a pronúncia do inglês, play com Y, list, você clica lá e vai ver a primeira, uma das últimas é Bíblia em um ano, você clica lá que todos os vídeos estão lá, do primeiro até o de hoje, dia 28, 28º. Olha, tá dando certo aí o grupo de estudo bíblico, hiper incentivo você se reunir com amigos, se reunir com familiar, e cada um faz o seu estudo e depois partilham juntos, nem que seja pelo áudio no WhatsApp. Podem fazer grupos grandes de estudo também, cada um partilhar lá no grupo, e depois, uma vez na semana ou a 15 dias, se reúnem para tomar um café e cada um apresenta um dia, fala o que entendeu, o que tocou em cada um dos dias, né? Dividem os dias. É muito importante, ajuda a gente, né, gente? Incentiva a gente. Hoje nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, Levítico, capítulo 2 e 3 e o Salmo 45. O Salmo provavelmente eu vou deixar como tarefinha de casa, mas é importante você ser fiel e lê-lo depois também. Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia que conduzia o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, o Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Ajuntou ele. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu o Senhor Deus. E eis aqui um sinal de que que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sob essa montanha. Moisés disse a Deus, Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser, O Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés, Eu sou aquele que sou, e ajuntou. Eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse a Moisés, Assim falarás aos israelitas, É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me, Eu vos visitei e vi o que vos faz no Egito. E disse, Eu vos tirarei do Egito onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus, a terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis,
O Senhor Deus, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão, ferirei o Egito com toda sorte de prodígios que farei por meio deles. Depois disso o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela que mora em sua casa, objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Veja bem, nós lemos agora Êxodo 3, eu vou explicar Êxodo 3, falar um pouquinho sobre ele, e no final vou ler então as passagens de Levítico, né? Como eu falei, Levítico capítulo 2 e 3. Porque o livro de Levítico, gente, é um livro de leis. Ali ele normatiza, né? Como deve ser oferecido o sacrifício, como o sacerdote tem que se vestir, como lidar com quem adultera, como lidar com os grãos, né, que são oferecidos a Deus, com a plantio, com a colheita. Eles eram um povo escravos há 400 anos, então eles não sabiam como se portar. E o Levítico vem normatizar isso. Mas vamos lá. Gente, eu acho tão bonito esse versículo aqui, ó. O versículo... Em primeiro lugar, vamos falar ali da sarça ardente. O que era sarça? Era um arbusto em cima da montanha que pegava fogo, mas o fogo não consumia o arbusto, né? Não queimava, ficava ali. Então Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo, né? E Deus falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, ou seja, eu sou Deus, né? E depois Deus se revelou a ele: eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Deus relembrou a aliança. Moisés era descendente era judeu, né? Deus falou: olha, minha aliança eu lembrei, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos. Vocês ficaram esse tempo aí como escravos, mas eu ouvi. Olha que lindo, versículo 7. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Olha, é isso que Deus está dizendo para você. Ele vê você. Deus vê a sua luta. Deus vê os seus sofrimentos. Deus vê as opressões que você vive. Você não está sozinho. Versículo 8. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir para uma terra fértil e espaçosa, onde jorra mana, leite e mel. Deus ouve os nossos clamores e quando Ele ouve nossos clamores, Ele já prepara um caminho de libertação para nos levar para uma terra melhor, para uma terra maior. Você está entendendo? Então, Deus tem sempre algo melhor. E a história dos israelitas nos mostra, né? Nos mostra que quando a gente clama a Deus, Ele sempre está ouvindo. Mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. Deus ouve você. Deus ouve a sua luta. E quando você clama, muitas vezes Deus escolhe um Moisés, né? Para te libertar, alguém para te ajudar, um padre, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te abrir as portas para um novo emprego, para uma nova situação de vida. Esteja atento aos Moisés que Deus envia à sua vida, né? Mas tenha certeza, Ele ouve o seu clamor e ouve mesmo. Bem, Deus não liberta o povo só porque eles são o povo de Deus ou porque eles foram feitos para serem livres. Não, Deus os liberta, está escrito lá, para que eles possam adorar a Deus, para que eles possam adorá-lo. Não tem sentido. Deus não vai libertar você e eu, não vai nos curar, se não for para nós adorarmos a Ele, para nós pertencermos a Ele, para nós o termos como centro da nossa vida. Tem pessoas que pedem a Deus a cura, desde que Deus deve responder: te curar para quê? Para você continuar no pecado, para você continuar uma pessoa amarga, para você continuar uma pessoa egoísta, para você continuar uma pessoa invejosa, né? Deus nos cura para que nós o adoremos. Deus nos liberta da escravidão para que a gente suba a montanha e estejamos na presença dele. Claro, o trabalho de Deus vai ser muito grande com esse povo, porque é um povo que está escravizado, é um povo que está paganizado, né, numa cultura pagã. Então Deus vai ensiná-los,
ensiná-los a ser povo, ensiná-los a adorar, ensiná-los a voltar o coração para Deus. Eu digo, Deus escuta o seu clamor. E quando você clama, Ele já prepara o Moisés para te enviar. Esteja atento. Esteja atento, porque Deus envia pessoas para te tirar da situação de escravidão. E você sabe que, infelizmente, a escravidão também vicia. Tanto que nós vamos ver depois, muitos dos judeus diziam quando estavam no deserto: ai, que saudade das cebolas do Egito. Pô, os caras eram escravos. Mas tem muita gente que está acomodada numa situação de escravidão. Então, se você clamou, Deus vai te libertar. Só que o ser livre custa um preço também. A gente tem que sair do comodismo, né? A gente tem que se dispor a adorar a Deus, a subir a montanha no deserto, imagina. Isso exige esforço, é quente, é exigente. É o esforço que a gente tem que fazer para ser de Deus e para seguir a Deus. Vou ler Levítico, né? Lembrando que em Levítico Deus nos mostra ao seu povo como o povo tem que adorá-lo. Sabe, a gente tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, não do jeito que a gente acha, né? E qual é o jeito que Deus quer ser adorado, gente, depois do Novo Testamento? Com Jesus, com a nova aliança. Jesus instituiu na Santa Ceia o quê? O sacramento da Eucaristia. Então a Santa Missa é a adoração que Deus quer de nós. Na Santa Missa está composta, presente, todos os passos da adoração que Deus quer que nós elevemos a Ele. É o sacrifício, a ação de graças, né? Eucaristós do grego. Vamos para a leitura de Levítico, lembrando que o Salmo, então, 45, fica para você ler como exercício hoje, mas leia. E Salmo a gente lê rezando, tá, gente? A gente lê assim, meditando. Não é uma leitura como se fosse qualquer outro tipo de literatura. É diferente, tá bom? Levítico, capítulo 2. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha, derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso. E ele a levará ao sacerdote filho de Arão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite, e todo o incenso, e os queimará sobre o altar como um memorial. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, fará bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereceres for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Após cortá-lo em pedaços, derramarás azeite por cima. Isso é uma oblação. Oblação, paro aqui só para fazer um adendo, né? É uma forma de sacrifício, né? De oração ofertada a Deus através desses atos. Ele está ensinando o povo, né? Versículo 7. Se a oblação que ofereceres for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada, e a entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o incenso. Essa é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Vou ler agora Levítico 3 para encerrar.
Mas olha, é importante dar algumas informações para você, filho, filha. Veja bem, o livro do Levítico, como eu disse, é um livro posterior, que foi ali no deserto, Deus foi dando essas leis para o povo através de Moisés. E você sabe que a tribo de Levi, né, dos filhos de Jacó, é a tribo dos sacerdotes. Todos que nasciam na tribo de Levi eram sacerdotes. E Arão era da tribo de Levi, né? Então, ele era sacerdote. Então, quando se ofertava alguma coisa ao Senhor, geralmente se ofertava uma parte a mais, a comida, a farinha, né? O que fosse para a família do sacerdote. Por quê? Porque os levitas não tinham terra. A porção deles era Deus, né? Então, eles recebiam também uma ajuda do povo para manter o culto, para manter o sacerdócio, para manter a igreja. Isso é importante. Nós, cristãos católicos, precisamos ter essa consciência também. O seu dízimo, a sua ajuda à igreja, mantém o culto, né? Tem gente que fala, mas cobraram para o evento lá da igreja. Gente, mas tem que alugar o som, tem que pagar o som, é caro, tem que alugar a luz, tem que alugar os equipamentos de transmissão. Os cristãos católicos querem tudo do melhor, porque se for ruim eles reclamam, né? Muitas vezes, com todo o carinho o padre diz, mas com verdade, sinceridade, honestidade. Mas muitas vezes, muitos na hora de pagar o mínimo, acha ruim, né? De sustentar o culto, né? Mas para o jogo de futebol, para o show do sertanejo, paga assim 10 vezes mais sem reclamar. Então a gente precisa ter essa consciência que desde o início Deus ordenou que nós com nossas ofertas sustentássemos o culto, o sacerdote, a vida da igreja. Levítico capítulo 3. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Tá vendo? A Deus não é para dar o resto. É para dar o sem defeito, o melhor, né? Às vezes a pessoa pega uma camiseta desbeiçada, sapato furado e quer doar para a igreja. Não, doe o melhor, ou não doe. Tem coisas que nem mendigo aceita, você quer levar para a igreja. Nós queremos muitas vezes, né, filho, filha, levar para a igreja. Temos que aprender que Deus pediu desde o início para que o povo dele sustentasse o culto, a igreja. Aí não quero dar dízimo. Gente, sabe quanto custa os funcionários de uma paróquia? Quanto custa a luz, a água? Quanto custa para manter a canção nova, o sistema de comunicação? É dever de nós que somos cristãos sustentar tudo isso. Versículo 2. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, e gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar, a pele que recobre o fígado, o qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto colocado sobre a lenha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda da reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor. A gordura, a cauda inteira cortada, rente à espinha. A gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da reunião. Os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta oferecerá à guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas. Os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, o qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo, de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor.
Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comereis gordura nem sangue. Gente, veja bem. Pode parecer enfadonho, mas é bom você ler isso aqui e entender. Toda a lei de Deus. Porque se você não entende isso, você não entende Jesus. Se você não entende isso, você não entende por que os fariseus achavam ruim quando Jesus tinha certas atitudes. Porque Jesus estava desafiando eles e contrariando algumas coisas que estavam aqui nessa lei, justamente para instaurar um novo tempo, né? E claro, ele não veio dizer que a lei estava errada, ele veio planificar, tornar ela perfeita, né? Mas tem que entender, é muito importante. E você vê que Deus está ensinando eles detalhadamente como ofertar os sacrifícios com fogo, porque naquela época os pagãos, os que adoravam outros deuses, eles queimavam os filhos deles, gente, aos demônios. E Deus está falando, vocês não vão queimar humano, nem filhos, são os animais. É diferente o culto que vocês me prestam, porque a vida é sagrada, né? Que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora o que mais te tocou, qual foi a parte na qual Deus falou com você. Ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Gente, ajude a espalhar essa notícia. Tem muita gente que ainda não sabe, viu? Sobre o nosso estudo bíblico diário aqui, aprofundamento na Bíblia como um todo ao longo desse ano. Começou dia 1º de janeiro. Você que está chegando agora, comece a partir de hoje e vá retroativamente assistindo os episódios anteriores, à medida do seu possível, mas comece. E compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, chame mais pessoas para rezarmos juntos. Gente, essa é a oportunidade que muita gente está esperando. Muita gente que não entendia a Bíblia, tem um sacerdote o ano inteiro, todos os dias, para explicar a Sagrada Escritura para você. Talvez muitas pessoas que queriam entender melhor a Bíblia não estão sabendo dessa oportunidade. Então espalhe a notícia, manda esse vídeo, o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp. E eu fico admirado, a gente explica, mas o povo tem dificuldade às vezes de entender. E a gente entende, claro, né? São pessoas que não têm muita facilidade com a internet. Mas, gente, não é um curso, não é pago, não tem que entrar em grupo, é simplesmente no meu canal no YouTube. O vídeo entra todo dia ao meio-dia aqui. E você vem e assiste a hora que você puder, porque fica salvo na playlist Bíblia em um ano. Aqui em cima no canal, você vai ver que está escrito Home, né, que é os vídeos, playlists, live. Só você clicar no playlists, né, com Y, playlists ou playlist, que é a pronúncia, e você escolhe lá a Bíblia em um ano e deixa rolando, você acompanha. Tá? É simples demais. É que tem muita gente que não sabe, a gente explica, claro, tá bom? E como é que está funcionando o grupo de estudo bíblico? Está funcionando? Você está tendo um parceiro de estudo bíblico para você partilhar todo dia? Tem um grupo aí no WhatsApp, vocês estão se encontrando de vez em quando para tomar um café e partilhar sobre os estudos, sobre o que Deus tem falado. Olha, é muito bom porque isso nos ajuda, né, gente, a fidelizar. E olha, a gente precisa conhecer a Bíblia. Gente, há um déficit, eu preciso ser sincero, eu sou padre, eu sei o que eu estou falando. Há um déficit no meio católico com relação ao conhecimento da Sagrada Escritura. Isso é fato, a gente percebe com facilidade. É só a gente perguntar numa homilia, quem conhece Moisés? Quem conhece a história de Elias? Quem conhece Abraão? As pessoas não sabem. Então não dá pra gente ficar assim. A gente está deixando de receber muitas bênçãos por não sabermos e não levarmos a sério, né, a palavra de Deus. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 6 e 7, Levítico 5, e você vai ler o Salmo 47 como tarefinha de casa. Nós estamos ainda no tempo do deserto, né? Tempo do êxodo e do deserto. Então é bem legal, bem especial esse tempo. Então eu
entrego aí na sua mão a missão, né, de você se aprofundar nesse período que é muito singular. Mais uma vez digo, Êxodo capítulo 6 e 7 e o Levítico capítulo 5. Vamos lá então para a leitura da Sagrada Escritura. Eu uso a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na internet. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará da terra. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas, oprimidos pelos egípcios, e lembrei-me de minha aliança. Por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor. Vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vos darei a possessão dessa terra, eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: os israelitas não me ouviram. Como ouvirá o faraó a mim que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações: Gerson, Caate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson: Lobne e Semei e suas famílias. Filhos de Caate: Amram e Izahar, Hebron, Oziel. A duração da vida de Caate foi de 133 anos. Filhos de Merari: Mouli e Muzi. Tais são as famílias de Levi por ordem de gerações. Amram desposou Jocabed, sua tia, que lhe deu Arão e Moisés. A duração da vida de Amram foi de 137 anos. Filho de Izar, Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Osiel: Misael, Elisafã e Setre. Arã desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré: Azer, Eucana, Abiasaf. Essas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas, com as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: farei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés e Arão. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nesses termos: eu sou o Senhor. Repete ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o faraó? Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó.
e teu irmão Arão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos. Meu povo, os israelitas, com uma grande manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma a vara e joga-a diante do faraó, ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e da sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios e encantadores e os mágicos, esses fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração. Ele se obstina e não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para a margem do rio, e os esperarão à beira do Nilo. Tomarás à mão a vara que se mudou em serpente, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo, para que ele me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu, o Senhor, vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber as suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: tome a vara e estende as mãos sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre os seus lagos e reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor, sob os olhos do faraó e de sua gente. Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. E o coração do faraó permaneceu endurecido, como o Senhor havia predito, e ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa, sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todos os seus territórios. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas do teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os seus servos. Veja bem, eu li aqui 6 e 7 de Êxodo, e agora, depois no final, eu vou ler Levítico, capítulo 5, que é o nosso novo livro, o outro livro. E lembrando que você tem como tarefa, por favor, leve a sério, porque senão não vai fechar no final do ano, a Bíblia toda, se você não levar a sério aqui as tarefinhas. Salmo 47, para você ler. Gente, veja bem, você percebeu que no capítulo 6, sempre quando Deus está falando, olha, eu vou tirar o meu povo do Egito, ele vai fazendo memória.
assim como eu prometi a Isaac, Abraão, assim como eu prometi a Isaac, assim como eu prometi a Jacó, eu vou fazer o meu povo subir daqui do Egito e vou dar a terra prometida. Deus está em todo momento lembrando que ele fez uma aliança e que ele é fiel, que ele vai cumprir, em virtude da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, né? Isaac e Jacó. O nome dele é fidelidade. Em todos os momentos ele está lembrando. E depois a Bíblia traz a genealogia, né? No final do capítulo 6, para mostrar que de fato os que estão ali são os descendentes das 12 tribos de Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, então eles são os portadores da aliança, né? Então Deus está mostrando, olha, eu sou fidelidade, eu estou cumprindo. Mais uma vez no capítulo 6 se diz, eu ouvi meu povo sofrendo, eu ouvi o meu povo clamando, eu ouvi o meu povo oprimido, e eu estou enviando vocês para livrá-los. Mas como eu disse, acho que ontem, se eu não me engano, a missão do líder religioso não é fácil. Deus diz, vocês vão fazer prodígios, mas não vai funcionar. O coração do faraó vai continuar duro. Ou seja, você sabe que você está indo para uma missão mal sucedida. Mas não é que Deus quer que você fracasse. É que Deus tem uma pedagogia para fazer a libertação, um milagre. Porque venhamos e convenhamos, a libertação do povo do Egito, gente, foi um prodígio, um sinal grandiosíssimo. O mar se abrindo, o faraó, que era o homem mais poderoso do mundo naquela época, morrendo em meias águas junto com seu exército. Foi muito prodigioso. Então Deus ele ia fazer do jeito dele, ele ia levar até o limite. Deus, para fazer o milagre, às vezes ele permite nós irmos até o limite da nossa força, até o limite do que a gente aguenta, e depois ele age fazendo o milagre. Então a gente tem que confiar, que como diz o ditado, né, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Então nós vimos que Deus foi dando a Moisés e a Arão, né? Você vê como Deus é o Deus dos improváveis e dos impossíveis. Ele escolhe Moisés, medroso, que não sabe falar. Escolhe Arão, de caráter duvidoso. Nós vamos ver depois no deserto que Arão vai aprontar com o povo, né? Enfim, mas ele quer mostrar que é ele que faz. O faraó, gente, como eu disse, era o homem mais poderoso do mundo. O Egito era a nação mais potente do mundo, mais rica, mais influente. Então imagina se o faraó ia liberá-los. Você está falando ali de 400 mil pessoas que era uma mão de obra escrava, de graça, que sustentava o Egito. O Egito tinha grandes construções, né? As pirâmides. Quem construía tudo isso eram os escravos. E os hebreus, eles, por serem um povo da aliança, eles eram abençoados. O que eles colocavam a mão ia para frente. Então você acha que o faraó, quando toca no dinheiro, gente, o povo não quer perder nada, ainda mais os poderosos. Você acha que ele ia liberar o povo? Era mão de obra barata, imagina. Quanto que ele não teria que pagar para os egípcios fazerem aquilo? E não fariam. Como num país rico, como nos Estados Unidos, quem faz o trabalho mais braçal são os imigrantes, né? Os nativos do país rico geralmente não fazem, não estão na construção, com raras exceções, né? Então Deus deu as pragas do Egito, né? Para aquilo que a gente chama de praga do Egito, para Moisés já protagonizar, para Moisés fazer. A primeira praga foi a água se tornando em sangue, né? Depois, a ameaça aqui das rãs, que vai acontecer nos capítulos posteriores. Mas você sabe que essas pragas do Egito, elas não são aleatórias, elas têm um endereço. Cada praga do Egito era endereçada a um deus do Egito. Porque ali era uma nação politeísta, eles adoravam muitos outros deuses. E tinha o deus que tinha a cara de rã, tinha o deus que era o deus das águas, né? Os demônios, na verdade, né? Que eles invocavam lá. Então, cada praga que Deus está dando, ele está mostrando. Eu sou o Senhor Javé. Yahweh, né? Javé, quer dizer, eu sou aquele que sou. Ele revelou o nome dele a Moisés. Ele não tinha revelado a ninguém, né? O nome sagrado, né? Sabe? Então, cada praga está batendo de frente com Deus e mostrando, eu sou Deus. Isso aí é um ídolo, eu sou mais forte. Então, presta atenção que isso é muito importante. É uma chave de interpretação, né? Cada milagre, cada praga ali vem endereçar um Deus. E a gente vê que existiam os magos ali, os feiticeiros, né, que invocavam as forças do oculto, do mal, como existe hoje. E algumas coisas eles conseguiam fazer, sabe? Mas mesmo assim, eles conseguiam fazer, Deus permitia, mas Deus mostrava, eu sou mais forte. Por exemplo, os magos lá deles conseguiram fazer surgir, né, as cobras também da vara. Só que a cobra, que era a vara, né, que Arão jogou, que era a vara que Arão jogou, engoliu as cobras deles, mostrando, eu sou Deus, eu sou mais forte. Então a gente vai ver, gente, que existe uma queda de braço entre Deus e o diabo aqui, entre o povo de Deus e Faraó.
E Deus permite que o coração do faraó se endureça, melhor dizendo, para Deus ser glorificado às custas do faraó. Vai existir um versículo mais para frente que nós vamos ler isso. Porque, como eu disse, às vezes Deus faz os resultados da situação ficar muito difícil, mas não é para te destruir, é porque Ele quer realizar um milagre tão grande. E Ele faz de uma forma para que Ele seja glorificado, e não você e eu, né? Então a gente tem que confiar e se deixar conduzir. Vamos ler então Levítico 5, que é o livro da normatização, das leis, né, como eu tenho explicado. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração de um juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Dessa mesma forma será, se por descuido tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento considerado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por esse homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efá de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e o queimará sobre o altar, entre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem. Em uma dessas coisas ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote como na oblação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas que seriam consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação, em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Esse é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário de Deus, com 1/5 a mais, que entregará então ao sacerdote. O sacerdote fará a expiação por esse homem, com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar fazendo sem se dar conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará ao sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho segundo a sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, e inconscientemente ele será perdoado. Este é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e torna-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto do juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho segundo a tua avaliação.
o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor. E ele será perdoado, seja qual for a falta que tenha se tornado culpado. É isso, o livro do Levítico vai dando as leis, rituais, como oferecer um pecado de expiação pelo pecado, ou um sacrifício, em expiação pelo pecado, o que torna você impuro ou não. Depois eu vou explicar mais para frente essa questão das impurezas, do que se tornava impuro e não, O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você pediu, o que você entendeu, dessa reflexão, dessa partilha, o que ficou forte para você. E leia o Salmo 47, não esqueça. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da